Conforme nós anunciamos, estamos recebendo neste momento aqui nos estúdios da CBN o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, ele que está filiado ao Solidariedade, está cumprindo uma agenda hoje em Campo Grande, teve a gentileza de pegar um tempinho e vir falar com a CBN. Em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza do senhor de vir à CBN, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. A gente tem acompanhado um pouco da sua história no meio político, o senhor que foi ministro, o senhor que foi deputado federal, presidente da Câmara Federal, e agora se coloca num desafio importante, que é disputar a presidência do nosso país por um partido, não vou dizer novo, mas por um partido que é pouco conhecido. Quais têm sido os principais desafios do senhor e quais as principais ações que o senhor vem desenvolvendo no país para divulgar suas propostas de governo nesse momento em que a gente se prepara para eleger o próximo presidente da República? Em primeiro lugar, Otávio, eu quero destacar a alegria de voltar a Campo Grande e voltar ao Mato Grosso do Sul. Eu visito Campo Grande e o Mato Grosso do Sul desde os meus tempos de estudante. Pegava um ônibus lá em São Paulo pela aviação Mota e vinha bater em Campo Grande. E às vezes isso vinha nos de alegra, carro também. Permita que a gente diga, a gente recebe aqui alguns candidatos e alguns políticos que dificilmente conseguem identificar o Mato Grosso do Sul. Obrigado por reconhecer de maneira tão direta e tão contundente o nosso estado. É o Mato Grosso do Sul mesmo. Conheço de perto, né? Em todos os ministérios que eu ocupei, no Ministério da Coordenação Política, vim aqui a Três Lagoas, no início da implantação desse polo de celulose que nós incentivamos muito no governo federal. Como ministro da Defesa, visitei muitas vezes o comando militar aqui do Oeste, que tem sede em Campo Grande, mas tem uma brigada lá em Dourados, onde eu fui pelo menos 2 vezes visitar o Cisfron, estimular o projeto do Cisfron, trazer embaixadores que queriam conhecer como esse projeto funcionava. E os governadores todos, né? O Putinelli, o governador Azambuja, o governador Zeca, com todos eles eu trabalhei em torno de projetos de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul, desde a ligação ferroviária lá porque nós temos já um projeto de ferrovia transoceânica. Esse projeto, ele é natural passando pelo Mato Grosso do Sul. Você pode unir de Santos até Antofagasta e depois, se quiser, a Iquique, lá no Chile, são um pouco mais de 4.000 quilômetros. Projeto necessário para o desenvolvimento do próprio país. Para o país, não é só para o Mato Grosso do Sul. Isso é um corredor importante para o Brasil. Você sai de Santos, sai de São Paulo. Essa obra, em 2004, 2005, nós chegamos a orçar em 80 milhões de reais as correções que precisavam ser feitas para completar essa ligação até Santa Cruz de La Sierra. Porque de Santa Cruz até o Chile já está funcionando. Naquele momento a rota bioceânica passava por Corumbá, havia um estudo que seguia por ali. Hoje já via Porto Murtinho, mas com a mesma importância, né? Com a mesma importância, porque além o Mato Grosso do Sul é uma opção incontornável de logística, não só ferroviária, rodoviária, tem as 2 hidrovias, né? A Paraguai-Paraná e a Tietê-Paraná, as 2 tendo como referência o Mato Grosso do Sul, e essa opção ferroviária, eu acho que ela é muito importante para o país e não custa muito, porque o principal da obra já foi feito, entendeu? E por que o senhor acha que a gente não conseguiu fazer os projetos existem já há muito tempo, mas a gente foi destacado até um tempo aqui, né, Otávio, que em anos de eleições vem à tona novamente esses projetos, mas até o presente momento, inclusive numa reunião que foi feita com o governador, isso só é tido como um projeto que ainda não tem as certezas, prazos, datas, metas a serem cumpridos. Por que o pré-candidato acha que isso não foi colocado em prática ainda? Porque não houve uma decisão, porque não era uma obra cara. Eu disse aqui que cheguei a fazer esse orçamento, busquei os recursos, inclusive numa transferência do governo federal de recursos que o Mato Grosso do Sul tinha na conversão da Previdência do Estado em Previdência Nacional. Havia possibilidade de transferir esses recursos, mas isso depende naturalmente de decisão política. Talvez houvesse na época a decisão de priorizar
a ferrovia Norte-Sul talvez fosse essa a prioridade do governo da época, mas era a minha pasta que cuidava da relação com os estados. Em função do interesse do governo aqui da época, nós chegamos a colocar no papel o custo dessa obra, e essa obra está praticamente feita. O que você precisava fazer na época, que você continua naturalmente precisando fazer hoje, é corrigir, recuperar um pouco a infraestrutura, consertar pontes, dormentes, que era o que na época precisava ser feito para fazer a ligação, porque de aqui da Bolívia, né, até o Chile, já estava inclusive concedida essa ferrovia e ela estava em operação. Você tem nos Estados Unidos, né, no século XIX, 1850, o país já ligava os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, por ferrovia. Nós estamos no século XXI, ainda não conseguimos isso aqui no Brasil e na América do Sul. Pré-candidato, o senhor foi presidente da Câmara, o senhor foi ministro. O senhor esteve presente nos últimos anos nos principais acontecimentos da vida do nosso país. E aqui no interior do Brasil, no Centro-Oeste, no Brasil Central, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente se pergunta o que é que aconteceu com o Brasil nos últimos anos. E quando a gente soube que o senhor viria aqui, a gente falou, vamos perguntar para o Aldo Rebelo o que aconteceu com o nosso país. O Brasil vive um processo de desorientação. E a desorientação não é uma prerrogativa ideológica de um campo ou de outro, nem uma prerrogativa política. Eu tive a oportunidade, como ministro, de testemunhar isso de várias formas. Como deputado, fui relator do Código Florestal. Vim aqui a Campo Grande, a Corumbá, fazer audiências, ouvir agricultores, ambientalistas, e ali era uma desorientação, ou seja, era como se fosse uma guerra. Ou você era ambientalista, ou você era ruralista, como se dizia. Ou você era Palmeiras ou você era Corinthians, numa matéria que não é tão simples quanto o futebol, né? Que acabou a partida, você vai para casa, acabou. Nessa matéria não era muito complicado, mas o país dividido, não era só no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, ambientalistas e ruralistas. Chegou a Copa do Mundo, eu era ministro do esporte. Não, mas na questão do Código Florestal conseguimos resolver, pacificar, fizemos um código que é tido no mundo inteiro como o mais protetor da natureza, mas que até hoje é contestado pelo Ministério Público. Acabei de ver os dados do Cadastro Ambiental Rural lá no Ministério do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. A exigência de reserva legal, ou seja, a parte da propriedade que o proprietário tem que deixar como vegetação nativa, a obrigação aqui é 20%. Em média, as fazendas do Mato Grosso do Sul preservam 37% das suas áreas. Essa é a média. Mas se você for conversar, as pessoas vão dizer, não, mas são desmatadores, desrespeito ao meio ambiente. As fazendas no Brasil, no mundo inteiro, são as que mais preservam a natureza. Mas aqui a ideia que se vende por essas ONGs é que são todos inimigos do meio ambiente. A desorientação na Copa do Mundo. Era ministro do esporte tendo que organizar uma Copa que o mundo inteiro esperava que o Brasil organizasse. Manifestação. Não vai ter Copa, não vai ter Copa, quebra-quebra, era uma confusão. Eu fui procurar saber, mas quem está fazendo a confusão? São dois setores. O setor que é contra Dilma está fazendo a confusão porque diz que se a Copa fracassar, vai ser um fracasso dela. Eu digo, mas em São Paulo? Não, em São Paulo é o pessoal da esquerda que diz que se a Copa fracassar, vai ser um fracasso do Alckmin. Se fracassar no Minas Gerais, vai ser um fracasso do Anastasia, que eram governadores do PSDB. Eu digo, então quer dizer que é uma unanimidade, é todo mundo contra a Copa, cada um por uma razão diferente. E acabou que a Copa foi realmente um complicador muito grande para o país, né? A começar pelo 7-1. Mas isso no futebol. E na estrutura também, né? No resto, a Copa, a segurança pública funcionou. A pontualidade dos aeroportos no Brasil durante a Copa foi maior do que a pontualidade dos aeroportos norte-americanos e europeus. Ou seja, como organização, a Copa funcionou. A única morte que nós tivemos foi um acidente de um turista, de um argentino, um jornalista argentino lá em São Paulo. Mas a segurança também funcionou. No campo, nós sofremos, mas temos a possibilidade de reverter agora na rua. Muito se falou no pós-Copa, né? Estádios que ficaram parados, norte, aqui no Centro-Oeste também, Cuiabá. Também se falou em infraestruturas que não foram terminadas.
escândalos da FIFA de superfaturamento de obras, tudo isso envolveu também a Copa do Mundo. Não, a infraestrutura não tinha nada a ver com a Copa. A infraestrutura era para o país. Você não faz um aeroporto só para a Copa, não faz uma ferrovia, uma rodovia, um Lá em metrô. Cuiabá tem o VLT. Um VLT parado, isso, que não terminou. Tá parado. Então é o seguinte, mas a culpa não é da Copa, a culpa é de quem não terminou o VLT. Quem não terminou? O governo. Aquilo era uma obra do governo do estado. Ou seja, deve ter hospitais também, ferrovias e outras obras de infraestrutura. É que era um discurso da época, né? Trazendo a Copa, a gente vai trazer várias coisas juntas. Não, porque não era para trazer juntos, era para aproveitar o evento da Copa e você dotar o país, como foi feito. O aeroporto de Brasília foi feito. Hoje você tem um outro aeroporto, o de São Paulo foi melhorado. Era aproveitar a Copa e depois a Olimpíada para você melhorar a infraestrutura do país, tá certo? Mas você não melhora, porque a Copa e a Olimpíada, elas passam, você tem que melhorar para a população. E se isso não foi feito, tá certo? Ninguém coloca a culpa de não haver infraestrutura no show da Madonna, nem do show do McCartney. Vai botar a culpa na Copa. A Copa não tem culpa de nada, a culpa é de quem prometeu e não fez. É verdade. Candidato, quais são as plataformas, as suas ideias nesse momento de pré-campanha? Quais são os seus planos para, em sendo eleito presidente da República do Brasil, implementar nesse país? Em primeiro lugar, o Brasil precisa voltar a crescer. Eu aprendi durante os meus mandatos como ministro de 4 ministérios diferentes. Aprendi uma coisa: quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo, até para fazer coisa errada, como tem acontecido. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Um soluço de crescimento do país, a arrecadação do país já cresce. Sem esse crescimento, você não tem solução para a crise fiscal, você não tem solução para a crise do desemprego. O Brasil tem 13.600.000 desempregados oficiais, porque o sujeito que está vendendo água de coco na esquina, na rua, na praia, não é contado como desempregado porque não está procurando emprego. Se contar o desempregado que não está procurando emprego, são mais de 20 milhões. Como é que você vai solucionar isso se o país não voltar a crescer? A minha pergunta para o senhor naquele momento foi: como é que nós conseguimos chegar no fundo do poço? Nós conseguimos chegar no fundo do poço porque, em primeiro lugar, desestimulamos e preparamos o Brasil para não crescer. O Brasil virou o país onde quem não sabe é quem manda em quem sabe. Quem não faz é quem manda em quem faz. Quem não conhece é quem manda em quem conhece. Então é o seguinte: qualquer órgão de fiscalização pode parar uma obra. Então o Ministério Público entra com uma ação em Marabá para parar uma hidrelétrica e a decisão é de um juiz de Alegrete ou de uma cidade do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas para qualquer obra. Para você fazer uma ferrovia, uma rodovia, para fazer a segunda pista do aeroporto de Brasília, nós demoramos mais tempo do que para fazer Brasília inteira. Você passa anos para fazer um trecho em Santa Catarina da BR-101 para duplicar, porque você tem que parar por causa de um órgão ambiental, por causa do IFAM, por causa de um órgão qualquer que paralisa tudo. Você tem uma proposta para melhorar isso? Tenho. Qual é? Eu fiz um inventário quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, que nós perdemos empresa de engenharia para a Argentina, porque o embaixador do país chegou para mim e disse: ministro, nós somos uma empresa de engenharia, mas só contratamos advogado, porque a legislação no Brasil é muito difícil. Perdi investimentos dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, porque a nossa legislação é impeditiva. Aqui a legislação diz o seguinte: como é que você não faz isso? Como é que você não faz a sua empresa? Como é que você não faz a sua plantação? Como é que você não faz a sua obra? Como é que você não faz a sua ferrovia, a sua rodovia, a sua construção? O país do futuro é comandado por legislações arcaicas. Completamente arcaicas, desestimuladoras do investimento público e privado. O público não tem dinheiro para investir. E o privado, a insegurança jurídica, o medo. Olha, ninguém sabe se o país é comandado por um juiz de primeiro grau ou pelo presidente da República. Qual que é a sua receita, o senhor não falou? Falou pra gente. A minha receita é um executivo forte, tem que enfrentar essa situação, tem que limpar a Constituição, porque você tem, o levantamento que eu fiz, você tem a Constituição. Nós tivemos uma Constituição de 250 artigos aprovada em 1988. De lá para cá você já tem mais 2 constituições só de emendas constitucionais. Aí depois tem um decreto, não, uma lei para regulamentar a Constituição.
Então você tem a Constituição, uma lei que regulamenta a Constituição, um decreto presidencial que regulamenta a lei, uma portaria ministerial que regulamenta o decreto e uma instrução normativa do secretário que regulamenta a portaria. Você termina com 1000 artigos para tratar de uma coisa só. Quem é que aguenta isso no país? Mas uma nova constituinte, então? Não precisa de uma nova constituinte. Você sai limpando a área. Com uma emenda à Constituição, você resolve um monte de coisa. Você retira um monte de obstáculo. Com isso, o presidente da República faz os decretos regulamentando a maneira dele, desobstruindo o que precisa. Os ministros reformulam as suas portarias, tá certo? Porque as portarias têm sido instrumentos de poder da burocracia. Você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, se reúne em Campos do Jordão durante uma semana e sai de lá com 300, 400 artigos de resolução para tudo. Isso seria substancial? Mudaria a economia num curto prazo? Mudaria muito. Você obrigar, como eu vi no Código Florestal, um plantador de arroz no Rio Grande do Sul a licenciar no órgão ambiental a sua plantação de arroz todo ano, toda a safra. Você só precisou licenciar a Angra dos Reis uma vez, que é uma usina nuclear. Por que é que um produtor rural tem que licenciar a sua... enlouquecido com os órgãos ambientais, como tem acontecido pelo Brasil afora? Então, retire esses obstáculos, que você vai estimular o investimento, senão a empresa de engenharia sai de São Paulo e vai para a Argentina por causa dessa legislação. E a outra empresa de fabricação de soro, de vacina, que vinha dos Estados Unidos, não vem porque a legislação impede, ela vai para o Uruguai, ela vai para a Argentina ou vai para a China, como muitas nossas têm ido, para a China ou para o Paraguai. O senhor tem uma história toda ela construída na esquerda, e agora a gente vê, neste momento, a esquerda, assim como a direita também nesse país, não conseguem ainda apresentar para o país um projeto, alguém, um nome. Qual é a sua expectativa com relação a Bolsonaro, que vem liderando, pelo menos assim, neste momento, o quadro atual? O senhor vê ele como uma solução ou um problema para nós brasileiros? Eu vou lhe provocar nesse aspecto. Que isso, Otávio, devia ser perguntado a ele. Quando ele vem a Campo Grande, tu convida ele para vir aqui na CBN, pergunta para ele. Eu não vou discutir o que é que o Bolsonaro pensa. Eu convivi com o Bolsonaro durante anos. Como deputado? Como deputado, tivemos uma relação de respeito, nunca me faltou com respeito, nunca tratei o Bolsonaro também de forma diferente. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Dei relatórios, projetos para ele relatar. Sempre tivemos uma relação de divergência, óbvio, de discordância, porque nós temos posições muito diferentes, mas de respeito como deve ser a convivência na política. Se eu quiser vedar ao meu adversário o espaço político, o espaço público, eu devo estar preparado para que esse espaço também me seja vedado. Então, se eu quero ser tolerado, se eu quero ser respeitado, só tem uma receita. Respeite e tolere quem pensa diferente de você. Então, a minha relação com o Bolsonaro, com os demais candidatos, é uma relação de respeito e de tolerância. As ideias a gente discute quando for o momento oportuno. Então, indo para o campo da esquerda, assim, nós temos aí vários candidatos dos dois lados e há uma hiperfragmentação agora nas pré-candidaturas, que todo mundo está apostando que não vai se permanecer nas candidaturas. Vai ser uma eleição que seria aí com mais nomes à disposição do que as últimas, mas que não será do modo que está. O senhor acha isso também? Olha, isso também só vai ser discutido depois da Copa do Mundo. Quem vai ficar e quem vai sair vai depender de pesquisa, de solução partidária, como é que vai enfrentar essa fragmentação, tá certo? Isso é uma coisa do futuro. O que eu gostaria E tem o tal do Centrão também. Centrão, o que eu queria ver é o seguinte mesmo, o que é que um pré-candidato propõe para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul? Eu acho que todo pré-candidato que vier ao Mato Grosso do Sul, ele tem a obrigação de dizer o que é que ele pensa do Estado, do país e do Estado. Qual é o papel do Estado no desenvolvimento do país e como é que o país pode apoiar o desenvolvimento do Estado. Pré-candidato, o Mato Grosso do Sul vive um momento importante na sua história, buscando inclusive suas próprias vocações. E o Brasil vive um momento turbulento. O Brasil tem jeito na sua visão? E o Brasil entende o jeito? Qual que é a sua visão para o Mato Grosso do Sul? Olha, no meio dessa confusão toda, Otávio, Lucas, ouvintes da CBN, essa confusão toda que já se arrasta há alguns anos no Brasil, nós não perdemos o posto de 7ª economia do mundo. Parado, país estagnado, nós permanecemos com a 7ª economia do mundo.
A projeção é que em alguns anos o Brasil será a 5ª economia do mundo. Nós vamos passar nada menos do que o Japão e a Alemanha para ocuparmos o posto de 5ª economia do mundo. Baseado em quê? Em 2 coisas que o Mato Grosso do Sul tem como vantagem absoluta: mineração, fronteira mineral e fronteira da agropecuária e da agroindústria. Nós temos esse polo aqui de celulose, recentíssimo, já é um dos maiores do mundo aqui de Três Lagoas. E aumentando. E aumentando, e com perspectiva de aumentar ainda mais. Já exportamos 5 milhões de toneladas, já temos mais de 600 mil hectares, 1 milhão de hectares de floresta plantada. Isso pode aumentar ainda mais. Quando nós discutimos na época, fizemos um modelo que desse aos pequenos proprietários, a empresa não podia ser dona de toda a terra, teria que adquirir a madeira de fornecedores locais para criar uma classe média, rural, parcerias importantes, né? Essas coisas que o Mato Grosso do Sul, o Brasil tem como futuro. O sujeito começa a plantar acácias e a criar abelha lá na Serra do Roncador, no Mato Grosso, aqui no nosso vizinho. De repente alguém diz: olha, vai ser a maior produção de mel do mundo, porque o Brasil dá 3 safras de mel por ano, a Europa só dá 1. No eucalipto aqui você colhe até 3 anos. Na Suécia, na Noruega, você leva 15 anos. Então, essa é a razão do meu otimismo em relação ao Brasil. Se a gente voltar a se desenvolver, se retirar os obstáculos ao crescimento, reduzir as desigualdades. Você não pode ter um país onde uma parte da população não tem 70, 75 reais para comprar um botijão de gás. Isso é uma mancha na nossa... Como o senhor vê os benefícios sociais que foram criados durante os governos do PT? Muito necessários e muito bons, mas nada substitui um emprego industrial ou na agroindústria, porque o emprego, ele fecha uma cadeia que dá o lucro para a empresa, dá o emprego que também é tributos, porque o salário do trabalhador ele vira imposto, qualquer lugar que ele vai ele deixa uma parte em imposto, gera tributo, gera lucro para a empresa, gera o salário, gera divisas quando você exporta, gera divisas para segurar a especulação, como está havendo agora contra a moeda argentina e contra a nossa. Então, o desenvolvimento não é uma rubrica no orçamento, não é uma despesa no orçamento. O desenvolvimento é uma cadeia de benefícios que alcança o Estado, a vida privada, o tesouro. E é isso que deve ser a base do futuro do Brasil. Apoiando-se em quê? Na agroindústria, que é a nossa grande vantagem. Nós somos a primeira potência agrícola do mundo, passamos agora os Estados Unidos na produção de soja, e na mineração, que querem congelar, querem impedir que o Brasil explore o seu minério, dizendo que isso aí é ruim para o meio ambiente. Você pode proteger o meio ambiente e se desenvolver. Quem mais protege o meio ambiente no mundo é quem mais se desenvolveu, não é o contrário. Pré-candidato, a gente agradece imensamente sua presença, sua paciência por conversar conosco aqui na CBN. Sua mensagem final para os sul-mato-grossenses? A mensagem é de agradecimento a você, Otávio, ao Lucas e à CBN. Agradecer a acolhida que o Solidariedade me oferece aqui no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, e a minha alegria de voltar mais uma vez a esse estado que eu visitei como ministro, como estudante, como deputado, e que agora volto como pré-candidato à presidência da República. Um abraço e até breve. Seja bem-vindo sempre ao Mato Grosso do Sul. Conversamos com o pré-candidato à presidência da República Federativa do Brasil, Aldo Rebelo, que está afiliado ao Solidariedade.